Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de Física. Então vamos dar continuidade. Agora a gente já está partindo para o capítulo 8, que é o lançamento de projéteis. Então até agora a gente estava falando nas últimas aulas sobre queda livre e lançamento vertical. Estávamos considerando somente um eixo, né? O movimento acontecendo somente em um eixo. E agora a gente vai começar a estudar os movimentos que acontecem em duas dimensões. Então esse tipo, o lançamento horizontal, ele inicia para a gente, ele introduz para a gente o estudo dos movimentos que ocorrem em duas dimensões. Então esse conteúdo está no livro de vocês, parte 1, página 93. Vamos lá então para o lançamento horizontal. O lançamento horizontal ele ocorre quando a velocidade de lançamento de um corpo é horizontal. Então a gente tem aqui a imagem que mostra. Tem lá no canto a menina que ela está abandonando a bola, ou seja, ela largou a bola e é tudo que a gente viu até agora, que foi a queda livre. Então ela abandonou a bola, essa bola vai cair devido à ação da gravidade. E tem do outro lado o menino que vai chutar essa bola horizontalmente. Então ele chuta a bola horizontalmente, essa bola ela vai para frente, mas também vai cair. Então é isso que a gente vai estudar agora, são os movimentos que têm duas dimensões. Eles se movimentam tanto na horizontal quanto também na vertical. Então existe o princípio da independência dos movimentos. O que é a independência dos movimentos? Quando o corpo realiza um movimento composto, ele possui seus movimentos componentes ocorrendo de forma independente, ou seja, se o corpo está desenvolvendo um movimento tanto na vertical quanto na horizontal, a gente vai considerar que esses movimentos são independentes. Eu posso avaliar o movimento horizontal e depois avaliar o movimento vertical, como se um não existisse, como se o outro não existisse. Então eu vou avaliar um e vou esquecer por um momento do outro. Depois eu volto e analiso aquele que eu deixei de lado, certo? Então a gente tem lá, mais uma vez, se a gente considerar lá que a menina abandonou a bola e o rapaz chutou essa bola horizontalmente, a gente vai perceber que, experimentalmente, o tempo que os dois levam para chegar até o solo é exatamente o mesmo. Então a gente percebe ali a bolinha azul representa a esfera da menina em queda livre. E aqui, em amarelo, a esfera do menino em lançamento horizontal. Então a gente percebe que o lançamento dele faz uma curva. Essa curva a gente vai chamar de parábola, né? A gente até chegou a ver em algum momento sobre parábola. E agora a gente vai tratar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Então aqui a trajetória dela foi em queda livre, somente estou considerando vertical. Agora o lançamento horizontal dele fez uma parábola, perfeito? Então vamos lá. No lançamento horizontal, a gente vai estudar, né, como eu já comentei, a gente vai estudar tanto a componente vertical como a componente horizontal. Então a gente vai estudar isso daqui com algumas características principais. Primeiro, o movimento horizontal. O movimento horizontal, ou seja, no eixo X, o movimento horizontal vai ser aquele que ocorre no eixo X, certo? O movimento horizontal do corpo ele vai ser uniforme, pois a velocidade horizontal do corpo não se altera. Uma coisa que é importante lembrar aqui, a gente vai considerar que esse movimento ocorre livre da resistência do ar. A gente vai desconsiderar a resistência do ar, assim como a gente fez lá na queda livre e no lançamento vertical. A gente não vai considerar a resistência do ar aqui. Então, se não tem resistência do ar, ao longo do eixo horizontal a velocidade vai ser constante. No movimento vertical, ou seja, aquele que ocorre no eixo Y, o corpo ele vai estar em queda livre, porque se a gente observar aqui, ele vai começar somente com a velocidade horizontal, não tem nenhuma velocidade inicialmente para baixo, então ele começa só com a velocidade horizontal, mas depois ele começa a desenvolver uma velocidade vertical. Então, por isso que inicialmente a gente vai considerar em queda livre. E aí a gente vai poder utilizar aqui as equações do MOVE, só que já adaptadas para a queda livre. Vamos poder adaptar essas equações para a queda livre. E outro ponto importante aqui é que a trajetória, né, desse corpo em lançamento horizontal vai ser uma parábola. Então a gente vai, desse quadrinho aqui, que é importante a gente lembrar, no eixo horizontal vou considerar um movimento uniforme. No eixo vertical, vou considerar um movimento uniformemente variado, mais precisamente queda livre. E a trajetória dele vai ser uma parábola, vou considerar uma parábola.
E aqui está a representação desse lançamento horizontal. Se a gente perceber, aqui lá no início, lá em cima, a velocidade eu só tenho um vetor Vx, só tenho um vetor horizontal, só tenho Vx, a componente horizontal. Conforme o movimento vai se desenvolvendo, eu tenho tanto o Vx, como eu também aparece ali um Vy, uma componente vertical. E essa componente vertical ela vai aumentando, a gente percebe aqui que ela vai aumentando. Por quê? Porque existe uma aceleração, existe a aceleração da gravidade ali. Então a aceleração da gravidade provoca a mudança da velocidade vertical, mas no horizontal não tem aceleração. No horizontal eu vou considerar a velocidade constante, então o vetor sempre vai ficar do mesmo tamanho. Vamos para as fórmulas então. A componente vertical, quando eu avalio a componente vertical, ou seja, o eixo y, para a componente vertical do movimento, a gente pode adotar as fórmulas obtidas para a queda livre que a gente viu lá na aula 16. Então a gente tem lá as equações. Por exemplo, Vy, estou tratando agora Vy porque é a velocidade vertical, então eu boto ali um índice y. Então Vy é igual a gt, h igual a gt2 sobre 2, e Vy ao quadrado igual a 2gh. Essas são as fórmulas da queda livre que a gente já estudou. Mas agora eu vou fazer aqui uma pequena alteração e adicionar uma equação que geralmente é cobrada, que é o tempo de queda. Então o tempo de queda a gente pode calcular manipulando aquela primeira equação. Então a gente passa o 2 que está dividindo para lá multiplicando e joga o g que está multiplicando para lá dividindo. Então fica 2h dividido por g. Só que o tempo lá está ao quadrado, então a gente tira a raiz. Então, o tempo de queda é igual a raiz de 2h dividido por g. Uma observação importante aqui. O tempo de queda ele independe da velocidade inicial do lançamento horizontal, porque o tempo de queda vai depender somente da altura e da aceleração da gravidade. Porque o lançamento horizontal, a velocidade inicial é somente a componente x, é somente a componente horizontal, lá no eixo x. Então, o y sempre vai começar com velocidade inicial zero, independente da minha velocidade inicial no lançamento horizontal. Beleza? Então, vamos lá. Para o eixo x, a gente vai considerar a componente horizontal estudando o movimento uniforme, o mu. E a gente lembra daquela equação lá, S igual a S0 mais VT, certo? Sorvete, S igual a S0 mais VT. Passo o S0 para o outro lado, fica S menos S0 igual a VT. Delta S igual a V vezes T. Vamos fazer alguma alteração aqui para a gente poder aplicar ela no lançamento horizontal. O delta S, o deslocamento horizontal, a gente vai chamar aqui de alcance. Então, alcance é o quanto que esse corpo, o quanto que esse objeto sofreu um deslocamento ao longo do eixo horizontal. Então, do ponto onde ele chegou até onde ele partiu, mas isso medido horizontalmente, certo? Então, alcance letra A. E a velocidade vai ser somente a velocidade do eixo, a velocidade no eixo horizontal. Então, A igual a Vx vezes T. Essa aceleração aqui, essa velocidade inicial aqui é a velocidade do corpo, a velocidade que o corpo vai ter ao longo de todo o movimento, considerando o eixo horizontal. Ou seja, se ele começou aqui, se o lançamento horizontal foi feito com uma velocidade de 5 metros por segundo, a velocidade horizontal dele ao longo de todo o movimento vai permanecer de 5 metros por segundo, porque o movimento é uniforme, não tem nada ali que tire a sua velocidade. É diferente da velocidade vertical, que começa com 0, mas vai aumentando à medida que o corpo está descendo ao longo dessa trajetória parabólica. Resumindo as equações aqui, para o eixo vertical a gente tem Vy, ou seja, velocidade vertical é igual a g vezes t, a altura é igual a gt2 sobre 2, podemos, a partir dela, chegar na equação para calcular o tempo de queda, que é a raiz de 2h sobre g, e Vy ao quadrado, velocidade vertical ao quadrado, igual a 2 vezes g vezes h. E no eixo horizontal, a gente tem aqui essa única forma, que é o alcance igual a Vx vezes o tempo. Exercício aqui para a gente aplicar essas equações, aplicar o que a gente viu até agora. Um avião joga um pacote de primeiros socorros para alguns náufragos em uma ilha. No instante do lançamento, o avião tinha velocidade de 40 metros por segundo. Informação importante, a velocidade inicial do avião
era de 40 metros por segundo e ele estava a uma altura de 80 metros em relação ao solo, numa trajetória retilínea e horizontal. O avião está indo com velocidade de 40 metros por segundo, retilinhamente e horizontalmente. Letra A. É para determinar, letra A, o tempo decorrido até atingir o solo, até esse kit de primeiros socorros atingir o solo. Letra B, a distância horizontal percorrida pelo pacote entre o instante do lançamento e o impacto no solo. Letra C, a velocidade vertical com que o pacote chega ao solo. Os dados aqui são os seguintes, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e também despreze a resistência do ar. Temos aqui o esquema desse problema, temos lá o avião horizontalmente, ele lançou esse pacote, como o pacote estava acoplado no avião, ele também está se movimentando com velocidade de 40 metros por segundo. Só que aí ele vai ser lançado, então a velocidade inicial, a velocidade horizontal do pacote de 40 metros por segundo. Altura de 80 metros, aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A, ele quer saber o tempo. Vamos partir direto para a equação que a gente viu lá para calcular o tempo de queda. T igual a raiz de 2G, de 2H dividido por G. Substituindo aqui os valores, 2 vezes a altura vale 80, dividido por 10. 2 vezes 80, 160 dividido por 10. 160 dividido por 10 dá 16. Raiz de 16 é 4. Então, o tempo de queda desse pacote foi de 4 segundos. Letra B, qual foi o alcance? Aqui a gente já tem uma informação importante que a gente obteve na letra A, que foi o tempo de queda. Então, o alcance está relacionado com a medida horizontal. Então, vamos usar aqui a equação do movimento no eixo X. Né? O alcance igual a Vx vezes tempo. Vamos substituir aqui os dados que a gente tem. Temos a velocidade horizontal, que é a mesma velocidade do lançamento horizontal. Essa não vai mudar ao longo do movimento, que vai ser 40 metros por segundo, vezes o tempo, que foi de 4 segundos. Então, aqui, o alcance foi de 4 vezes 40, 160 metros. Então, essa distância horizontal aqui que o pacote percorreu foi de 160 metros. Não significa dizer que essa curva aqui, que esse arco tem comprimento de 60 metros. É só o que ele percorreu horizontalmente. É como se, da onde está a sombra dele até onde ele caiu. Ele percorreu 160 metros. E a velocidade vertical? A velocidade vertical quando ele impacta o solo. Para a gente calcular essa velocidade, é mais fácil a gente usar Vy igual a G vezes o T, porque a gente já tem a aceleração da gravidade, que vale 10, e já temos o tempo que ele levou para chegar ao solo, que foi de 4 segundos. Então, Vy, velocidade vertical, é igual a 40 metros por segundo. Então, beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Então, abordamos aqui o lançamento horizontal. E daqui nas próximas aulas a gente vai estudar agora outros movimentos que também têm duas componentes. Uma componente tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, vamos realizar ainda bastante exercícios sobre isso para fixar bastante esse conteúdo. Tendo alguma dúvida, vocês têm aí os contatos. Então, até a próxima. Tchau, tchau.